Afinal, o que é a periferia? Considerando o contexto socioeconômico, as periferias são as comunidades que surgem de maneira improvisada, ou seja, as favelas nascem de uma ocupação informal. Além de todos os problemas de infraestrutura básica, as comunidades periféricas são frutos da desigualdade social, e até a década de 1980, esses habitantes não eram vistos como cidadãos. Você consegue imaginar? Entretanto, a complexidade da definição da periferia não se pode ser resumida apenas a um espaço geográfico. Ela carrega um sentido político, social, cultural e econômico, tá ligado? Tô lançando mais uma paz pra cá. Quando as partes escuta, outra quer se elas nem encaixar. Tô lançando mais uma paz pra cá. Quando os pais escuta, outra quer se eles nem encaixar. Mas e aí, você sabe o que é cultura periférica na música? É tipo uma mistura de comportamentos, tradições e conhecimentos que rolam nas quebradas e que influenciam muito na arte dos MCs. Na real, cultura é tudo que um grupo social faz, come, veste, dança, reza e óbvio que isso inclui a música. E a cultura periférica é aquela que vem lá da quebrada, da galera que tá na luta, no corre e no dia a dia das ruas. E é daí que surge um monte de coisa que a gente vê no som dos MCs, tá ligado? A vivência da rua, a realidade das quebradas, a resistência contra o sistema. É uma cultura que tem muito a ver com a história e a identidade da galera da periferia e que tá sempre se renovando. Então quando você escuta um som que fala da quebrada, do rolê com os amigos e da luta pra sobreviver, tá rolando uma manifestação da cultura periférica na música. E isso é muito importante pra galera se reconhecer e se fortalecer. A música e a moda são muito conectadas na quebrada, porque isso vem muito de antes, muito de antes. Vamos dar um exemplo básico aqui, o funk. O funk, ele sempre trouxe a parada mais esporte, grife para a favela, porque antes do funk falar sobre isso, a gente não era tão informado sobre grifes, sobre roupas boas, tênis bons, tá ligado? A gente sempre vivia na parada o normalismo. Aí o funk veio mostrando marcas, mostrando grifes, mostrando roupas, acessórios, correntes, que fizeram a gente ter mais interesse e procurar saber mais sobre a moda e sobre grifes, trazer mais isso para quebrada. Conceitualmente, a moda pode ser definida como um conjunto de tendências de vestuário, costumes e hábitos validados por determinados períodos de tempo. Embora a moda esteja principalmente associada à indústria do vestuário, ela é muito mais que isso. A moda é uma expressão cultural, comportamental, antropológica e social de grupos ou indivíduos. Segundo Lipovetsky, ela pode ser compreendida como um sistema de regulação e representação social. O fator determinante seria muito, na verdade não é um só, né, para eu falar assim, é tal coisa, né, mas pode ser os fatores determinantes, de repente. O Zeitgeist, né? Os fatores determinantes que compõem o Zeitgeist, que é o espírito do tempo, né? Geralmente na moda a gente conta a cada 10 anos o Zeitgeist da moda. E aí, junto com isso vem, né, o comportamento da sociedade, algumas evoluções tecnológicas que de repente ou a moda propôs ou a moda se apropriou. E de novo, é o que eu falo pra vocês, não dá pra gente olhar só pra roupa nesse caso, né? Em caso nenhum, né? Quando a gente fala da moda. Mas exemplo, você olhar, né, pra uma tendência de comportamento, sei lá, dos anos 2000 e olhar pra tecnologia. Então era muito legal você ter, como é que chama? iPod, MP3 player e tudo mais. E hoje em dia a gente tem tudo no celular. Então até, eu costumo falar até pros meus alunos, né? Que até o jeito que as pessoas param no ponto de ônibus para esperar o ônibus, se você pega uma foto, sei lá, da década de 70 e hoje, a postura das pessoas é completamente diferente. Então, se na década de 70, por exemplo, as pessoas estavam, sei lá, segurando um cigarro porque era descolado, né, você fumar nessa época, hoje as pessoas estão segurando o celular. Então, o gestual das pessoas é diferente. E aí, com essa observação do Zeitgeist, né, que é onde pesquisadores, né, enfim, principalmente hoje também, né, a gente olhando para a internet, os próprios movimentos da internet, das redes sociais,
acabam impulsionando e dando, né, aquela coisa de, né, dando o aval do que é legal e do que não é. Então eu acredito que são vários fatores que acabam determinando o que vai ser moda e o que não vai ser moda, na verdade. E aí vai muito também da gente entender assim, tá, mas tal coisa é moda, mas é moda pra quem? Então se a pessoa de repente é de um grupo, né, ali social, ou tem um estilo de vida X, isso vai ser moda pra ela, vai fazer sentido pra ela. De repente não faz sentido pra mim, não faz sentido pra vocês. Então ainda, por isso que eu falo, são vários fatores, né, que tudo se resume ao que atualmente eu acho que as empresas em geral se esquecem. Tudo se resume a pessoas, né? Se não existir pessoas para formar ali o mundo, para moldar ali o mundo, a sociedade, não existe a moda, gente, não faz sentido, né, ter a moda. Então, assim, eu acredito que hoje, né, dos fatores, esse olhar, né, do espírito do tempo, mas muito também essa questão das redes sociais, né, da internet, ajudar, né, ser um fator colaborativo para essa determinação do que é moda ou não, e é moda para quem? Aí fica a pergunta, né, e é moda para quem, afinal de contas, né? Então isso é muito descolado, mas é descolado para quem, afinal, né? As tendências na moda são estabelecidas por um processo muito complexo, que envolve tanto as influências dos criadores de moda quanto a resposta do público consumidor. O modelo tradicional de difusão de tendências na moda segue uma abordagem de top-down, ou seja, as tendências são ditadas pelos designers de moda e pelas marcas de luxo, sendo os principais criadores de tendência. Essas tendências, por sua vez, são divulgadas nas mídias e nas passarelas, sendo adotadas por celebridades e influenciadores digitais. E gradualmente elas são filtradas até chegar nas lojas de departamentos e nas ruas. No entanto, atualmente o modelo de difusão de tendências está se tornando cada vez mais descentralizado, com uma abordagem mais bottom-up, ou seja, as tendências emergem nas ruas por meio da criatividade e da individualidade dos consumidores, que as adaptam às suas necessidades pessoais. Assim, a moda é uma construção social e cultural, influenciada por uma variedade de fatores, incluindo a história, a política, a economia, a tecnologia, as mudanças sociais e as músicas. As tendências são estabelecidas através de uma complexa interação entre designers, marcas, consumidores e cultura popular. E sua difusão pode seguir tanto uma abordagem top-down quanto bottom-up, ou uma combinação de ambas, assim como explica Sara. Na moda, né, a moda constrói e identifica tendências por dois movimentos, né? Eu acho que vocês devem até ter estudado na faculdade, o bubble up e o trickle down. E hoje se fala até em trickle across, né, que é você pegar elementos ali de um cenário e de outro e misturar, né? Então, assim, a moral da história disso, a moda, né, ela vai propor uma tendência muito por esse estudo do bubble up trickle down, de pegar uma moda, né, que veio, sei lá, de passarela ou algo elitizado e massificar, ou de repente pegar algo que era massificado, né, e trazer aquilo como uma tendência de moda, que de repente as pessoas já estavam usando, mas não estava, vamos falar, autorizado pela moda, né, com aquela assinatura de autorizo, que a moda dá. Então, basicamente, o mecanismo é muito esse. Essa relação, ela praticamente não existe aqui no Brasil, né? É uma coisa muito nova, é uma coisa que é uma tentativa de muitas pessoas como a gente estão no corre de fazer esse intermédio, porque eu acho que a gente tem aqui um bagulho de uns herdeiros, tá ligado? Que eles não conseguem entender a importância também de pessoas. Na verdade eles entendem, mas eu acho que é um pouco de medo também de tomar o lugar, por causa que vai perder o emprego, né? Acho que é isso. Acho que, assim, é uma relação que está se desenvolvendo, mas
geralmente no Brasil ela acontece só quando a marca tá com algum pé aí, quando ela fez alguma coisa errada, aí ela... Ou quando viraliza tanto que não dá pra eles ignorarem. Então, tipo, infelizmente eu acho que a relação ainda é baseada nisso. Não é uma coisa assim de ver o potencial e apostar nisso. A moda mainstream e a música periférica têm uma relação de influência mútua. A moda, muitas vezes, é inspirada pela música que surge nas periferias, que apresenta novos estilos e tendências. Por sua vez, a moda mainstream também influencia a moda presente nas periferias, muitas vezes absorvendo elementos estéticos e culturais da cultura popular. O mainstream na moda é definido como estilo ou movimento que possui características dominantes. Traduzido literalmente, mainstream significa corrente principal ou fluxo principal. O mainstream dialoga com as tendências de sucesso e é algo comum e familiar. Esse padrão faz com que o consumidor se sinta dentro desse mercado, criando uma falsa ilusão de exclusividade. Além disso, a música periférica também tem um papel importante na promoção desses produtos da moda mainstream, já que muitos artistas são patrocinados por essas empresas e utilizam roupas e acessórios de grandes marcas em seus videoclipes e shows, o que acaba influenciando o público que os acompanha. Por outro lado, a moda presente nas periferias também tem sua própria estética, que é muito valorizada, influencia a moda mainstream. Salve, meu nome é Caio Prince, sou DJ aqui da Zona Sul de São Paulo. Eu cresci na periferia, diretamente na quebrada do Jardim Miriam. Desde pequeno, a realidade de uma pessoa que vive na quebrada é totalmente diferente em questão de acessos financeiros, até mesmo culturais. E quando a gente é criança, a gente tem um sonho de vestir marcas, né? Só que aí, em relação a essas dificuldades, essa falta de acesso, acaba complicando também. E aí tem várias questões sociais, que é a questão de uma mãe ter que sustentar uma casa. Minha mãe, quando eu cresci, né, minha mãe me criou sozinha, pelos meus pais serem separados. Então acho que isso também impactou bastante na falta de acesso, tá ligado? Então eu via várias pessoas usando roupas de marca e aí eu ficava pensando quando que eu poderia vestir uma peça daquela. E até mesmo há pouco tempo eu nunca tinha tido uma peça de marca, assim, quando a gente fala dessas marcas grandes, e como Oakley, Nike, enfim, diversas outras marcas, eu nunca tinha tido esse acesso para ter uma peça original. Então sempre tive essa peça ali da pirataria, comprando no Brás, comprando ali nas feirinhas. E através do meu trabalho hoje em dia, eu recentemente pude ir numa loja da Nike fazer compras, tá ligado? E isso também diz muito do meu trabalho e de onde eu tô chegando. E também mostrar que o meu trabalho, ele, além da minha cultura do hip hop, ela serve também pra, desmitificar essas coisas, tá ligado? De assim, eu tô trampando pra poder mudar a minha realidade e mostrar que eu posso ter acesso a essas coisas também. Na moda, as minhas inspirações são os carinhas do rap, Racionais, Costa Gold. Inclusive, eu acho o estilo do Nog foda. O streetwear também em si. Os carinhas da periferia, acho da hora. A roupinha larga e tal. Às vezes combinado, às vezes não. Mas tá larga é o que importa. Minha inspiração na moda são os MC da atualidade. O John Borolô, Hariel, Iggy, Kai Black. Pessoal da atualidade do funk, né? Se veste bem pra caramba, os kits combinando, roupa de marca, pá. E no meu kit, assim, o que eu acho que não pode faltar é o boné, né? A corrente aqui, ó, daquele jeitão. Eu acho que, na verdade, na moda a gente foi mais reconhecida antes e hoje as pessoas que são importantes já conhecem a gente há um tempo. Não importantes, mas algumas pessoas que trabalham assim. Porque a gente tá há muitos anos, né? Mais são 10 anos, né? Eu acho que mais o nosso público, como o nosso público musical, entendeu que a gente tem essa relação com a moda, porque muita gente que conhecia a gente só pela música não entendia isso. Então eu acho que mais as pessoas que consomem esses veículos descobriram mais que a gente tem uma relação com a moda e que a gente começou na moda. A gente trabalha com marcas desde muito cedo, assim, quando a gente tinha 4 mil seguidores e quando a gente não fazia música ainda, quando a gente só trabalhava com moda, a gente já fez uma campanha grande com uma marca de esporte. Então, e fez um projeto grande com uma marca de sapato também. Então a gente se inseriu muito no desenrolar, assim, a gente começou a trabalhar primeiro dando consultoria para marcas. Então aí que surgiu, antes da gente estar à frente, a gente trabalhava por trás, a gente fazia consultorias, a gente dava palestras. E como a gente tinha o blog onde a gente escrevia sobre, a gente também era colunista na UOL, a gente falava
falava sobre o assunto, então a gente foi ganhando uma relevância, assim, foi tipo um acúmulo, eu acho. Foi de coisas que a gente foi fazendo conforme o tempo que ficou difícil de ignorar, entendeu? Então aí que tá o problema. Porque naquela época não tinha muitas pessoas de periferia fazendo isso, quer dizer, fazendo tinha, mas tendo espaço, porque a gente teve uma grande sorte também, porque a gente encontrou pessoas dentro dessas empresas que viam potencial na gente e lutavam pra colocar a gente lá, porque sempre tem esse intermediador e às vezes e todas essas pessoas não foram pessoas que eram amigas nossas, eram pessoas que conheceram o nosso trabalho e amaram e lutaram por ele. Então a diferença é que hoje é um pouco mais fácil, porque a gente tem quando a gente cria um projeto, a gente tem que dar uma contraproposta, né? Porque a gente oferece de volta. E hoje a gente não precisa ficar falando muito o que a gente oferece de volta. A gente dava uma legitimidade, mas hoje a gente tem legitimidade e tem número também, que infelizmente é uma coisa que conta muito. Mas o que acontece é que a gente ainda, como tudo, a gente ainda tem que se provar. Então é um bagulho que eles fazem e a gente tem que demonstrar a reação vem depois no resultado, sabe? Mas era mais, agora é um pouco menos. Mas grandes publicidades é uma parada que é mais fácil pra gente hoje em dia fechar, entendeu? E é mais fácil também pra gente recusar publicidades que são absurdas, porque assim, as marcas, elas apelam, né? Tipo assim, a gente recebe, desde sempre a gente recebeu, tem empresa que manda um trabalho que é uma competição, quem postar mais vai ganhar, quem tiver mais e mais engajamento vai ganhar alguma coisa, vai ganhar o cachê, sabe? Então são coisas absurdas, coisa de banco, mandando pra você postar stories e ganhar por comissão de quem clicou no link, né? Então tipo assim, é algo que é muito comum para as outras pessoas, tá? Mas a gente educa essas marcas falando não, e hoje a gente pode falar não. A gente já falou muitos nãos, doeu quando a gente não tinha nada, que era assim, nossa, tô precisando e tal, mas era um bagulho que a gente entendia que era numa escala que se a gente aceitasse aquilo, ia ser difícil educar, a gente sair daquilo ia ser muito difícil também. Então é isso, é uma seleção, né? A gente escolheu o lugar que a gente tá também se posicionando muitas vezes. Como no funk ostentação, a cultura mainstream cria o conceito de que tudo que é mais conhecido se torna consumível. A moda da periferia não é reconhecida pela indústria da moda tradicional, que prefere seguir um padrão uniforme. No entanto, os artistas da periferia se inspiram em suas próprias vivências para criar o seu estilo. A grande maioria dos looks criados na periferia incluem camisa de time, argolas, correntes, tênis, unhas de gel, alongamentos de cílios e, claro, a lupa que não pode faltar, que são os óculos espelhados. Com os MCs usando e divulgando as grifes em suas canções, o público começa a ver nelas um desejo de consumo crescente. Eles usam as marcas nas letras das músicas, tipo um marketing pesado. Aí o público consumidor desse lifestyle começa a querer ter tudo que tá na rima dos caras. Tipo assim, os caras estão usando a grife para se destacar e mostrar que estão no topo. E o público que sempre fica ligado nas novidades acaba comprando tudo que tá na moda. É como se a marca fosse um troféu, uma forma de dizer, olha só, eu sou foda, tenho grana para gastar. Nessa pesquisa, a pirataria é definida como material, onde os principais itens plagiados possuem a mesma característica física dos originais. No entanto, vale apontar que a pirataria também pode ser imaterial, ou seja, se caracteriza como uma cópia de ideias ou direitos autorais da criação ou desenvolvimento de alguém. A falsificação desses produtos possui muitos aspectos a serem analisados, incluindo seu caráter antropológico e simbólico. Afinal, a pirataria revela uma sociedade que conhece e entende a produção em massa, mas ainda assim deseja os produtos destinados a uma classe mais favorecida que a sua. A quebrada ela começa a utilizar da pirataria a partir do momento que ela quer se sentir parte de algo.
A gente gosta de muita coisa, a gente vê muita coisa na internet, nos nossos artistas preferidos, só que a gente não tem acesso a isso. E a partir do momento que o meio pirata começa a criar isso e disponibilizar pra gente, a gente começa a ter acesso e a gente começa a buscar isso para se sentir parte de algo. Historicamente falando, todo ser humano ele precisa se sentir parte de algo, e parte de algum meio, e parte de algum movimento. E a partir do momento que a gente começa a ter esse acesso e ver as coisas que a gente gosta num preço acessível ou de uma forma mais fácil da gente conquistar, a gente começa a utilizar isso. Então, pro lado poderoso é muito fácil chegar e falar que a pirataria é crime e que não deveria existir, mas pra gente é uma conquista, de certa forma, porque é quando a gente começa a acessar lugares que a gente não acessaria se isso não existisse. A aquisição dos itens caros, eles fazem as pessoas pensarem de uma forma que, obtendo aquilo, eles vão poder ser mais aceitos na sociedade, por exemplo, ser mais bem visto, como eu portando uma grife, ou eu portando um tênis caro, ou um boné de marca, por exemplo. Isso faz você pensar que você obtendo o que todas as pessoas querem consumir, você vai ser bem mais bem visto e bem mais aceito na sociedade. E a quebrada, infelizmente, ela não tem esse poder aquisitivo que as marcas que apresentam pra gente aquilo que elas fazem de melhor, tá ligado? Aquilo que tá na moda, infelizmente é muito caro pra gente nessa condição, tá ligado? E a gente tem que se apropriar dessa questão da pirataria, infelizmente, posso dizer assim, mas pra gente é o único modo de viver dentro da moda, tá ligado? Que a galera traz pra gente. Então, é o que é, mano. É isso. Eu acredito que o discurso da moda comercial e industrial, ela parte de um discurso da gente ser a partir do que a gente tem. E na quebrada não é assim que funciona, porque muitas vezes a gente não tem. Então nós somos excluídos, marginalizados, os marginais, né, que estão à margem por conta disso, assim. E aí eu entendo que essas grifes, eles têm o público deles, eles têm quem consome eles, e a gente não precisa querer fazer parte desse mundo que não é um mundo que nos representa. Não acredito também que a gente possa ser alguém a partir do que a gente tem. Eu acho que a gente é a partir do que a gente é mesmo, da nossa história, das nossas vivências, do contexto que a gente vive. E acredito que é um discurso muito maldoso, assim, esse de você ser a partir do que você tem. Eu já vivi algumas situações, inclusive na época da escola, de amigos que não tinha condições de comprar um tênis de X marca ou uma blusa de X marca, e ver que a mãe trabalhava pencas para dar do melhor para o filho, e às vezes ficava sem ter mistura porque a pessoa colocou na cabeça dela que para ir numa quebradinha, num rolê, ela precisava de um tênis de marca, enfim. E aí isso era muito doloroso, assim, pra mim. Eu acredito que eu entrei nesse rolê da moda nesse contexto também, né? Porque a gente sabe que esse discurso mata, e mata mesmo, porque a galera da quebrada não tem condições, e aí vai querer ter, e aí vai pelos meios errados, pelos meios mais fáceis, que às vezes não é consumir o pirata. Então eu acho muito complexo e muito maldoso esse discurso. Aí quando a gente vem para esse olhar de usar coisas pirata, eu acho que esse é o rolê mesmo, assim. Ainda sinto que a indústria pirata, ao mesmo tempo, ela pode ter um viés parecido com a indústria comercial, no sentido de quem está produzindo, quanto essa pessoa recebe para produzir. Mas eu acho que a gente tem que desapegar um pouquinho da logomarca. Quando eu quero comprar uma peça que vai para além talvez do meu poder aquisitivo, tem que ser porque eu me identifiquei com a peça, porque eu achei a peça maravilhosa e, enfim, ela tem a qualidade, tem aquele preço, e o trabalho tem que ser justo, a pessoa que produziu tem que receber certinho para isso. Mas, ao mesmo tempo, se eu passo num camelô e eu vejo que também tem a mesma peça, é isso, eu vou comprar, não é porque é da grife, mas é porque eu me identifiquei com a peça, tem a paleta de cor que eu quero usar, enfim, a dinâmica que eu quero usar, assim. Então, eu acho que tem muito que ser pela identidade e por eu querer só usar, e não ser a partir do que eu tô usando. Eu tô usando porque eu acho que converso com a minha linguagem, com a minha identidade e com a minha vivência. Não porque eu quero ser alguém na sociedade que vai me ver com uma peça da Gucci e vai me atender bem no shopping porque eu tô usando Gucci, e aí aquilo tá relacionado a um status.
e uma vivência que talvez eu nem tenha. Então, acho que é mais usar a partir do que a gente quer usar mesmo e não a partir do que a sociedade nos coloca enquanto status social, assim. Então, eu acho bem complexo, eu acho que é uma pesquisa que eu quero até me aprofundar mais. Tem um pouquinho de receio dos discursos que às vezes a galera na quebrada propaga pra galera da quebrada a partir disso, a gente só vai ser alguém quando a gente consome tal marca ou qualquer tipo de produto, mas eu acho que o discurso tem que ser outro, é isso, seja leal a você, ao seu corpo, use porque você quer, não porque estão te obrigando a usar para você se encaixar num quadrado. Acreditar o uso e consumo de falsos produtos de moda exclusivamente à falta de poder aquisitivo ou a classes excluídas é completamente equivocado e esconde uma grande problemática. O uso dessas mercadorias comporta outros fatores motivacionais, que vão além da falta do poder de compra. No que se demonstra a sociedade moderna, essencialmente aqueles que residem em regiões periféricas, estão sempre em busca do imaginário que vai além das suas possibilidades financeiras. Esse imaginário promete, de certo modo, um mundo de experiências, que aproxima o consumidor, mesmo que ilusoriamente, de um universo fantástico de beleza, prazer, juventude e nobreza, promovido pelo mercado destinado às classes consumidoras de alto valor aquisitivo. A verdade é que, do ponto de vista social, a moda é muito mais abrangente do que se imagina. Essa ciência faz com que indivíduos de determinada região sintam-se pertencentes a uma comunidade, movimento ou até mesmo cultura. A moda possui impacto nas ações individuais de um grupo, além de ser uma ferramenta de legitimação. Portanto, é fundamental compreender que as referências dentro desses grupos são poderosas e capazes de transformar os demais comportamentos de outras classes, seja através de roupas, músicas e até mesmo pelo impacto de sua forte cultural. Foi possível notar tamanha influência a partir da ascensão do Brasil Core, onde estilistas do mundo inteiro e grandes marcas se renderam às camisas de time, calças largas e tênis esportivos, tirando os itens de um contexto esportivo e político e os trazendo para a moda. O Brasil é uma grande referência. As favelas são grandes referências. Em suas ruas, em suas vielas, nos becos, nas casas de madeirite, até nas casas com 4 andares, sempre existirão pessoas que servirão de espelho para as grandes marcas da indústria. E certamente será possível acompanhar a transformação na forma a qual essa população consome tais marcas, prestigiando seu valor como consumidor fiel.